Boa noite, saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores. Eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do jornal A Nova Democracia e apresentadora e comentarista política do programa A Propósito. Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador, junto com a Ana, aqui do programa A Propósito. Devido a problemas técnicos que toda a região aqui da sede do AND no Rio de Janeiro está enfrentando em relação à internet, nós não pudemos fazer a nossa live de hoje, nosso programa de hoje, no formato de live. Desta forma, a gente decidiu gravar o conteúdo que a gente já transmitiria para vocês, para que vocês tenham acesso ao conteúdo posteriormente. Perfeito, Ana. Hoje a gente vai estar falando de temas importantes, a gente vai seguir acompanhando aqui os desdobramentos da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e também de outros membros da sua equipe, como o ex-ministro de Relações Exteriores, caso ministro até a hora da sua morte, Hossein Abdullahian, e também outros líderes ali políticos e religiosos regionais. A gente vai falar também aqui da alta da inflação no nosso país, ou melhor dizendo, a projeção da alta da inflação e também da alta de juros pelo Boletim Focus do Banco Central. E vamos falar também, é claro, da situação do Rio Grande do Sul. A gente vai falar de como estão os números do Estado e também, é claro, da postura do governador Eduardo Leite. Por fim, a gente vai falar aqui da Lava Jato. Lava Jato voltou a sofrer desmoralização aí na política nacional com a retomada do processo de cassação do juiz Sérgio Moro, hoje em dia político, e também da anulação das acusações contra José Dirceu na época da Lava Jato. Ana. Perfeito, Henrico. E vamos ao nosso comentário editorial. A publicação das previsões do Boletim Focus, que é uma organização diretamente ligada ao Banco Central do Brasil e que se norteia pelo pensamento dos investidores estrangeiros, apontam para um crescimento da inflação e da taxa de juros. Tudo isso após 17 meses de um governo cujo ministro da Fazenda baseia suas ações dia após dia, em aprovar as medidas mais sensíveis ao mercado financeiro, deixando de lado, é claro, o povo brasileiro. O Brasil passa por um momento delicado, onde o governo federal permanece atrás da máscara de responsabilidade fiscal, enquanto os inimigos declarados do povo trabalhador saem sem máscara alguma para sugar-lhe o sangue. Num cenário tal, não haveria outra ordem do dia senão a de levantar uma mobilização independente dos operários, camponeses, trabalhadores informais, desempregados e estudantes. Somente assim será possível deter o ataque, já em curso, aos direitos que restam ao povo brasileiro. E agora a gente passa, então, a nossa primeira notícia, ainda a política internacional, para falar das cerimônias fúnebres ali do presidente iraniano Ebrahim Raisi e também dos outros membros da equipe, líderes regionais, que morreram e começaram as cerimônias no dia de hoje. O Irã começou hoje a cerimônia fúnebre do presidente Ebrahim Raisi, que morreu no dia 19 de maio em uma queda de helicóptero junto com o ministro das Relações Exteriores, Hossein Abdullahian, e outros importantes líderes religiosos e políticos da região. O primeiro dia foi marcado pela presença de milhares em Tabriz, capital da província do Azerbaijão Oriental, cidade para onde Raisi estava indo quando seu helicóptero caiu. Iranianos carregavam bandeiras do país e fotos de Raisi durante a cerimônia. Depois da cerimônia em Tabriz, o corpo será enviado para Teherã, capital do Irã, onde ocorrerá outra cerimônia. A cerimônia na capital será conduzida pelo líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Há a possibilidade do corpo passar por Qom, uma cidade do Irã de grande peso religioso. Na quinta-feira, o corpo de Raisi será transportado para a província de Khorasan do Sul, que fica no leste do Irã. Depois será transportado para Mashhad, cidade natal de Raisi, onde será sepultado. Ao todo, a cerimônia vai durar 3 dias. Khamenei também declarou 5 dias de luta oficial no país. Bom, então são eventos importantes também no dia de hoje e que a gente vai seguindo também a análise que a gente já havia feito ontem aqui no canal do YouTube do Jornal Nova Democracia durante o programa Plantão Palestina, quando a gente cobriu ali os primeiros acontecimentos depois da morte do Ebrahim Raisi
e também dos outros líderes ali, tanto da sua equipe quanto outros líderes regionais. Nossa análise de hoje, de ontem, que a gente retoma hoje, inclusive até com mais solidez frente aos acontecimentos de ontem para hoje, é que de fato não há sinais de uma crise política grave ali no Irã, de uma grande divisão no Irã, como determinados articulistas do monopólio de imprensa têm falado. Ao que tudo indica e tudo que está mostrando até agora, o país vai se manter nesse quadro geral ali de unificação em torno da Palestina e também da política de anti-sionismo. Até agora, de fato, não há sinais nem nas massas, nem nas classes dominantes do Irã ali, de uma crise política, de divisões na política iraniana que apontem aí para esse enfraquecimento do regime que a gente tanto tem visto nos monopólios de imprensa. Muito menos que aponte para mudanças de posição ali, seja na política interna, seja na política externa, como poderia ser um afastamento ali da causa palestina. Foram milhares de pessoas que estiveram presentes hoje ali na cerimônia que ocorreu no Azerbaijão Ocidental. Em Tirana, na cerimônia de quarta-feira, o número deve ser muito maior, tanto por ser na capital iraniana, que concentra mais gente, tanto pelo próprio peso ali da cerimônia. E isso indica, além, é claro, de diversos outros aspectos, essa unificação. E a gente sabe também que em mortes de líderes antisionistas, assim, ainda mais no atual cenário de ebulição ali da luta popular, da luta revolucionária no Oriente Médio, e ainda mais em condições suspeitas, como foi a morte do Ebrahim Raisi, também do Hossein Abdullahian, as cerimônias também carregam ali um forte conteúdo político. Foi assim nas cerimônias fúnebres dos quadros ali militares que foram assassinados na embaixada iraniana na Síria. Foi assim também nas mortes do Qassem Soleimani, alguns anos atrás, também do Mohsen Fakhrizadeh. Então, essas mortes, elas carregam ali também um conteúdo político muito significativo. E aí, como é que está o quadro, então, mais internamente no Irã? Mais internamente, as eleições já foram convocadas e é provável que o próprio atual presidente, o ex-vice-presidente, seja um candidato aí nas próximas eleições. Se ganhar, o que não é improvável, dado ali o histórico político dele, também o vínculo dele com as classes dominantes do país, é certo ali que o caminho do ex-presidente Ebrahim Raisi seja mantido. Já o ex-ministro das Relações Exteriores, o Hossein Abdullahian, que era também um quadro ali da política iraniana, uma pessoa de peso, né, nesse sentido, ele foi substituído por Bahreri Kani. Ele, no caso, o Abdullahian, não, perdão, o Kani, ele era o coordenador de assuntos políticos ali do Abdullahian, e ele ganhou muito destaque ali como um negociador nuclear nos anos de 2015. Ele próprio já foi ministro das Relações Exteriores, então também é uma figura política importante, e ele voltou à cena política justamente com o Abdullahian, quando ele vira ministro das Relações Exteriores e chama o Kani para compor ali a sua equipe. E aí, nesse caso, também é muito provável que o caminho nas relações exteriores seja mantido. E é claro, isso é muito importante ali para a luta anti-sionista regional, particularmente a Palestina. Desde o 7 de outubro, o Irã tem, junto do Iêmen, e organizações como Hezbollah, ou então grupos iraquianos, se unificado ali em torno da condenação do sionismo e da luta pró-Palestina no Oriente Médio. Inclusive, a gente viu o detrimento de figuras como o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, em detrimento ali do aumento de popularidade de figuras como o Khamenei, justamente em torno dessa unificação. Um dos últimos pronunciamentos também do Raisi, antes de morrer, falava sobre a morte de crianças palestinas. O Hossein Abdullahian fez, desde o 7 de outubro, várias viagens para países árabes e europeus, para a própria ONU, em busca ali de angariar mais apoio à causa palestina, e isso tudo é expressão dessa unificação em torno ali da causa palestina e da luta anti-sionista. Então, de fato, no cenário atual, tem muitos analistas aí do monopólio de imprensa falando que o Irã vai se afundar em crise política. Isso certamente resvala na Palestina, mas não é o que a gente está vendo, não. Ao que parece, o cenário está bem sólido. O que o Irã estava fazendo até aqui parece que vai se manter, essa unificação como parte disso, e, é claro, no quadro atual, isso é bom para a Palestina, assim como para toda a luta antisionista na região. Né? Perfeito o que você colocou, Henrico. E também é importante que se aprofunde em investigações sérias para descobrir
quem são os verdadeiros culpados e responsáveis por esse atentado, vamos colocar dessa forma. Ontem a gente falou no Plantão Palestina como não podemos bater o martelo de ter sido um mero acidente. O Azerbaijão é um aliado de Israel, ele tem acordos com o Estado sionista de Israel, e o Irã se opõe aos projetos do Azerbaijão na Armênia. Israel e os Estados Unidos, principalmente o imperialismo Yankee, também têm muito interesse na desestabilização numa desestabilização ali do Irã. Por isso que é importante que as investigações continuem, elas vão ao fundo da questão, vão no X da questão. E é importante que o chefe de gabinete do Exército, o Major-General Mohamed Bagheri, ele tenha ordenado investigações na região. Segundo a imprensa iraniana, o Bagheri ele comissionou uma delegação de alto escalão para investigar as dimensões e as causas da queda do helicóptero do presidente. E o chefe da delegação é o general Ali Abdullahi, que é vice-coordenador do Estado-Maior das Forças Armadas. E é importante ir a fundo porque são vários os interesses de desestabilização do Irã ali na região. Além da situação entre Azerbaijão e Israel, o próprio Estado sionista tem interesse em assassinar lideranças iranianas. Caso contrário, você colocou muito bem, Henrico, ele não teria feito aqueles atentados à embaixada, mesmo apoiado outros casos como o do Soleimani, alguns anos atrás. E esse acidente ocorreu pouco depois de um mês da Operação Verdadeira Promessa, no qual o Irã retaliou Israel com um ataque que deixou o Estado sionista completamente e profundamente desmoralizado, tanto no âmbito militar quanto politicamente. E essa também foi uma resposta ao ataque que ocorreu na embaixada do Irã na Síria. Israel também tem interesse especificamente no assassinato de Raisi Abdullahian, e Raisi era cotado para substituir o Ayatollah Ali Khamenei, e era um líder importante do país. Já o Abdullahian, e como já falado aqui, ele fez várias viagens para países ali do Oriente Médio, desde o 7 de outubro, para angariar apoio à causa palestina. E no final do ano passado, ele chegou a prometer que o Irã atacaria Israel caso os crimes de guerra do Estado sionista contra a população, principalmente em Gaza, a população palestina, principalmente em Gaza, persistissem. E quem também afirmou que continuariam, que teriam, na verdade, interesses ali nessa desestabilização do Irã são os Yankees. Os Yankees também têm um profundo interesse no assassinato dessas figuras. O ministro das Relações Exteriores, o Javad Zarif, afirmou que os Estados Unidos são os culpados pela queda do helicóptero por ter sancionado o programa de aviação iraniano. Além disso, Zarif também afirmou que o episódio estará para sempre lembrado na lista negra de crimes norte-americanos contra a nação iraniana. E isso faz se elevar o espírito anti-imperialista ali em toda a região e, obviamente, como você bem colocou, Henrico, isso fortalece menos do que enfraquece a resistência nacional palestina. E agora a gente passa para as nossas notícias e atualizações sobre o Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, pela manhã, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul informou que o número de mortos subiu para 161 desde o dia 29 de abril. Ainda há 85 pessoas desaparecidas. Além destes dados alarmantes, o Estado registrou 806 pessoas feridas e 654 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas, somando quem está em abrigos e quem está desalojado. Dentro desse quadro, chama atenção o registro de 121 reclamações compiladas até esta última segunda-feira, dia 20 de maio, pelo gabinete de crise montado pelo governo federal para monitorar a situação do Estado,
do qual 72 dessas denúncias são em relação a convocações de trabalhadores para assumirem seus postos em áreas de risco, sob ameaças de demissões e descontos no pagamento caso não compareçam. Há casos de empregadores assediando seus funcionários e exigindo fotografias de suas casas alagadas para comprovar a impossibilidade de ir trabalhar. As informações são do Monopólio UOL. Outras denúncias recebidas relatam que trabalhadores são proibidos de beber a água, pois a água é somente para os clientes. Na semana passada, o GATRA, Grupo de Assessoria Jurídica Popular para Trabalhadores de Baixa Renda vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, divulgou um manifesto pela garantia do emprego no Estado. O documento foi assinado por 15 entidades da sociedade civil e defende um decreto presidencial para alterar a CLT, consolidação das leis do trabalho e proibir descontos salariais e a dispensa de trabalhadores enquanto perdurar a situação de calamidade. Em reunião com o MTE, a FEComércio do Rio Grande do Sul, entidade que representa empresas do setor de serviços do Estado, apresentou ao governo federal um pedido de pagamento do benefício emergencial aos trabalhadores gaúchos, como forma de garantir empregos. Frente a essa situação, quando questionado se houve negligência quanto aos estudos que apontavam para o aumento das enchentes, o governador Eduardo Leite afirmou em entrevista ontem à Folha de São Paulo que o governo também vive outras pautas e agendas. O governador foi entrevistado pelo Roda Viva e insistiu que há outras pautas. Ele afirmou: talvez a culpa de não ter me expressado bem, mas que fique claro, nós temos uma série de pautas com as quais os governos têm que lidar. Nós temos uma série de pautas com as quais o governo tem de lidar. A do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, uma importantíssima, sobre a qual o governo também atua, afirmou o governador. Então o Eduardo Leite se escancara aí como, aliás, ele já era um escancarado, mas ele volta a se escancarar nesse momento sensível ali como um representante das classes dominantes, como aquele que quer priorizar as reformas antipovo, o lucro máximo, tudo acima ali da vida do povo gaúcho. Ele está falando ali que tem outras pautas, tem outras agendas, mas a gente olha para a situação atual, são 61 pessoas mortas já, ou se a gente quiser colocar melhor, pessoas assassinadas pelo crime de Estado que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. São 87 desaparecidos, dos quais muitos ali podem estar mortos, é claro, a gente sempre deseja que não, mas que podem estar mortos, além, é claro, dos desabrigados, dos mais de 2 milhões afetados no geral. Então, uma situação de calamidade generalizada. E o Eduardo Leite ali fala que há outras pautas, há outras agendas. Claro, sempre há mais de uma coisa para tocar, mas você define ali o que é o principal, o que é o central, de acordo com a gravidade, né, da situação. E ele está equiparando o impossível, né, de se equiparar. Então, e para que ele quer fazer isso? Para mover reformas ali que não vão melhorar em absolutamente nada a vida do povo gaúcho, das massas populares em geral. Então volta a fazer escolhas políticas aí completamente condenáveis, o Eduardo Leite, e essas escolhas políticas de hoje e de ontem vão custar caro aí para o Eduardo Leite. Vai custar caro que ele não fez um plano de prevenção robusto ali no Rio Grande do Sul. Essas falas dele agora de que há outras pautas, outras agendas, também vai custar caro, e vai ser muito difícil, por exemplo, a gente voltar a ver o Eduardo Leite em outro cargo político aí de destaque. Não à toa ele está tentando adiar as eleições. Claro, ele não vai concorrer agora, mas adia até por medo da sujeira da imagem dele se resvalar nos aliados políticos ali. E é claro, essa atuação do Eduardo Leite incentiva também os outros reacionários e as classes dominantes, os grandes empresários ali do Rio Grande do Sul. São 72 denúncias ali de trabalhadores que o MTE já registrou até agora, fora as violações daqueles que até agora não denunciaram ao MTE, ou então o MTE não registrou a denúncia, mas vários outros trabalhadores ali que estão passando por situações muito similares. E, é claro, esses grandes empresários, vendo o Eduardo Leite cumprindo as suas vontades, se sentem ainda mais motivados para avançar contra os trabalhadores. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, de forma escancarada para todos verem, duas consequências gravíssimas aqui do sistema econômico capitalista, no nosso país aqui, de um capitalismo atrasado, burocrático, que é, de um lado, a destruição absurda e desenfreada do meio natural. Nenhuma
construção ali de sistema de prevenção de desastre nesse modelo econômico atrasado do nosso país, e por outro, a exploração máxima aí das massas populares, independente do momento ou da situação, para se atingir o lucro máximo, né, em torno disso, e eles se manterem no melhor da situação. Então aqui fica emblemático também as duas facetas aqui, duas consequências do atual sistema econômico, né? Perfeito, Henrico. E além do Eduardo Leite, também há uma série de outros atores políticos que querem tirar proveito da situação desastrosa e criminosa que está assolando o povo gaúcho. Para completar as falas infelizes que a gente teve que assistir, teve que escutar, em uma declaração durante a abertura da marcha a Brasília em defesa dos municípios, o presidente Luiz Inácio afirmou que não faltará dinheiro para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas que a reconstrução e a recuperação do Rio Grande do Sul é uma possibilidade de fazer a economia nacional crescer ainda mais e tentar fazer a coisa certa com a natureza, nas suas palavras, afirmando que ela estaria furiosa conosco, relegando aí completamente a responsabilidade da catástrofe a uma fúria que não é uma fúria, de fato, da natureza, aos eventos naturais, portanto. Dentre as medidas que o governo federal quer implementar para contemplar o Rio Grande do Sul diante dessa tragédia, está aí a liberação de 52 bilhões em medidas de crédito, a suspensão do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul por até 3 anos, a dívida com a União, o repasse de R$ 5.100 para as famílias afetadas, a compra de residências para as famílias e a liberação de 12 bilhões em crédito para ações emergenciais. Até aí parece um plano perfeito, pelo menos na teoria. Mas o que o governo federal não explicita é como esse dito crescimento econômico e essa liberação de crédito, na verdade, ela vai recair no endividamento mais absurdo do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, do endividamento das massas gaúchas. É isso que o governo federal não está contando quando for liberar todo esse crédito, suspender e não perdoar a dívida do Estado, enfim, uma série de coisas. E aí, pessoal, essa ladainha a gente pode colocar dessa forma, de que a natureza estaria furiosa por conta das mudanças climáticas que têm assolado não só o Brasil, mas o planeta inteiro, é relegar a responsabilidade pelo que aconteceu aos eventos climáticos que vamos colocar em panos limpos aqui. A gente sabe que eles existem, não foi algo que aconteceu do nada, nem algo que não era previsto, como a gente já passou na chamada, e sim por conta de uma irresponsabilidade dos governos, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Outra fala contraditória para somar aí é a do Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, que afirmou que o governo federal irá disponibilizar ao povo gaúcho todas as ações possíveis, urgentes e apropriadas para diminuir, resolver e minorar o sofrimento do povo gaúcho, e que a situação do Rio Grande do Sul é uma lição para que outras cidades brasileiras não venham a sofrer do mesmo problema. Só que parece um escárnio, parece que ele está debochando do povo brasileiro, porque a gente vê uma situação muito similar acontecendo nesse exato momento lá no Maranhão, em São Luís, em que teve enchentes também. No início desse mês, aqui no Rio de Janeiro, enchentes pavorosas que destruíram a casa de diversos cidadãos da cidade aqui do Rio de Janeiro. E a título de exemplo, que demonstra a irresponsabilidade das 3 instâncias de governo, do federal, estadual ao municipal, é o fato de que em Maceió, no estado do Alagoas, que inclusive o Arthur Lira, ele apadrinha ali muitos políticos do estado que ele tem origem, tem o crime da Braskem, que está praticamente afundando um bairro inteiro ali em Maceió, e mais de 50 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas, né, só nessa última década. Então isso também se trata de um crime. E aí quando essa inundação acontecer, quando essas casas afundarem, quando, enfim, a tragédia que
premeditada da Braskem acontecer, vai vir o senhor Arthur Lira, vai vir o senhor governador, prefeito de Maceió e do estado do Alagoas, dizer que não, foi mudança do evento, foi mudança dos efeitos climáticos, foi mudança climática, foi a fúria da natureza, e não se trata de fúria da natureza, se trata de um crime, de uma irresponsabilidade. Perfeito, Anny. É claro que, frente a isso, as massas ali vão ficando cada vez mais desacreditadas no regime político. Sim. Porque se isso acontece uma vez, é claro, a gente debate, entra no assunto e tal, aprofunda. Agora, isso acontece ano após ano e não há nenhuma medida política, nenhuma mudança radical ali para se fazer um grande programa de prevenção, ou então uma fiscalização e punição dessas grandes mineradoras, como a Braskem, a Vale, etc. e tal. Pessoas vão entendendo que não se trata de fato de fúria da natureza ou coisa e tal, e sim de um crime, né, de Estado, de fato. Então, as massas vão ficando cada vez mais desacreditadas e, é claro, o povo gaúcho está cada vez mais desacreditado no regime político para solucionar os problemas. Tem diversas medidas que poderiam ser implementadas e que não estão sendo implementadas. Uma, para ficar só em um exemplo, que o governo federal poderia lançar a mão é o auxílio emergencial nos moldes da pandemia, só que intensificado, né? A própria FEComércio do Rio Grande do Sul defende ali a implementação dessa medida no Rio Grande do Sul custaria, de acordo com alguns cálculos, 5 bilhões de reais para o governo, mas não tem previsão alguma de que isso seja feito. Não é nem 10% do que o governo federal gastou com a dívida pública no mês de março de 2024. A gente traz aqui os números. O valor gasto pelo setor público com o pagamento de juros da dívida pública apenas no mês de março de 2024 foi de 64,2 bilhões de reais. Isso aqui segundo o Banco Central, dados do dia 6 de maio. O investimento do governo federal em prevenção de enchentes em desastres naturais entre 2014 e 2024 foi de 4 bilhões de reais, 60 bilhões a menos do que o que se paga para a dívida pública em um mês, ou que se pagou, melhor falando, em um mês desse ano. E o que pagaria para esse auxílio emergencial seria de 5 bilhões de reais, ou seja, 59 bilhões de reais a menos do que se paga ali com a dívida pública. Mas é como o Eduardo Leite fala, tem outras agendas e tem outras necessidades na política atual. Deve ser algo que o governo federal também pensa quando olha para a dívida pública e olha para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vê aqui diferenças absurdas, de fato, no que é destinado. Esses números aqui da prevenção de enchentes e da dívida pública é uma diferença de 1.600%, se a gente quer levar aqui para a porcentagem. A gente tem outros dados. O valor gasto pelo setor público com pagamento de juros da dívida pública, e a gente até coloca desse jeito porque nem é o pagamento da dívida em si, é de juros e amortizações, porque a dívida não se paga e ninguém lança a mão de rever essa dívida, fica pagando juros e amortizações. Então, só o que se gastou para pagar juros e amortizações no último ano, entre março de 23 e março de 24, foi de 745,7 bilhões de reais. E o total da verba oferecida pelo governo federal ao estado do Rio Grande do Sul, depois do crime de estado, foi de 270 milhões de reais, com M. A dívida pública é sempre com B. Então, a diferença entre ambos é de 275 mil%. A gente vê que, de fato, não é um problema de falta de dinheiro, por exemplo, em absoluto, de falta de orçamento em absoluto. Não, é uma falta relativa. Para o povo falta, para as massas populares faltam, para o Rio Grande do Sul falta, para os pequenos camponeses, pequenos produtores, moradores de periferia que precisam reconstruir suas casas, falta. Agora, para o Fundo Monetário Internacional, para os acionistas estrangeiros que compram títulos da dívida pública, não falta, tem dinheiro e pode seguir aí sem problemas algum, né? Então, de fato, ali é uma falta de orçamento relativa e tem tudo a ver, é claro, com a própria política econômica do governo de arcabouço fiscal, em outras palavras, teto de gastos, e mantendo-se nisso, a situação do país só vai piorar, né? Exatamente, Henrique. Pessoal, agora a gente passa a nossa terceira matéria do programa de hoje sobre as projeções econômicas que pioram em meio ao aumento da arrecadação.
No dia de ontem, foi divulgado o relatório Focus, publicação semanal do Banco Central que dispõe de indicadores e projeções econômicas referentes à economia brasileira. As pesquisas foram feitas a partir de levantamentos de grandes acionistas, consultoras, bancos, entre outros. O relatório desta semana aponta para uma piora geral nas projeções econômicas do país. A taxa Selic deverá subir para 10% de acordo com a projeção. Semanas atrás, a previsão de alta era de 9,75%. A previsão do crescimento do PIB ficou em 2,05%. Há uma semana, estimava-se um aumento em 2,09%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, índice oficial que mede a inflação do país, deverá subir 3,8%. Na semana passada, a projeção era de um aumento de 3,76%. Para explicar esse cenário, a pesquisa Focus alega diversos fatores: aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, um suposto descontrole nas contas públicas do país e as enchentes no Rio Grande do Sul. Acionistas descrevem o descontrole nas contas públicas como um suposto descumprimento por parte do governo das metas fiscais e do chamado déficit zero. Da parte do governo, porém, tem sido registrada uma verdadeira perseguição da meta fiscal, sobretudo por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A projeção da Focus veio no mesmo dia em que foram divulgados os números da arrecadação do governo federal, que somou 228,9 bilhões de reais. Os números foram disponibilizados pela Receita Federal. Trata-se da maior arrecadação do país desde 1995, representando um crescimento de 8,26%. A alta se explica pela maior arrecadação de impostos no país, impulsionada pela cobrança de impostos de renda retido na fonte, os chamados offshores, e também pela cobrança do PIS/PASEP e a COFINS, esses últimos relacionados principalmente pelo fim da desoneração do setor de combustíveis. Contudo, a Receita Federal apontou também que a produção industrial caiu em 3,61% no último mês, assim como a venda de bens, que caiu 1,5%, de serviços, uma queda de 2,3%. Bom, então, em primeiro lugar, a gente vê como que, em primeiro lugar, a economia brasileira está subjugada à economia externa, à economia imperialista, e como que esses imperialistas buscam, aí, pelos seus agentes, pelos seus diversos discursos, aprofundar aqui o saqueio no nosso país. E a gente vê isso por quê? Porque parte da justificativa para aumentar os juros ou aumentar a inflação no Brasil é que a inflação está alta nos Estados Unidos, o juros está alto nos Estados Unidos, e é claro que quem mais se beneficia da alta dos juros aqui são os acionistas imperialistas que compram títulos ali da dívida pública. Eles se beneficiam muito da política de juros altos, e isso vem num cenário justamente que os Estados Unidos está em crise, as classes dominantes de lá estão preocupadas com a crise dos Estados Unidos e aí miram ainda mais sobre as nações exploradas, oprimidas, subjugadas, para, extraindo dessas nações, suprir ali a necessidade de lucro máximo, uma vez que sua própria potência vai mal, está ali num cenário conturbado. É o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com uma inflação alta, como a gente compara o número de lá com o número daqui, às vezes a gente acha que é baixa, mas no início desse mês, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, falou ali que os preços estavam altos, particularmente ali nos alimentos. Não à toa, a gente está vendo o Fed lá dos Estados Unidos, que é o paralelo assim, do Banco Central, aumentar a taxa de juros também nos Estados Unidos, porque eles acham que aumentando a taxa de juros eles vão conter a inflação. Então, nos Estados Unidos, esse ritmo, de fato, de crise econômica que a gente vê pela inflação, pelos juros altos e também pela crise de superprodução ali que se expressa em algumas empresas. A mais recente foi a Tesla. A gente publicou no jornal A Nova Democracia um artigo que trata sobre essa crise de superprodução e como que a Tesla, a empresa do magnata imperialista Elon Musk, está passando por dificuldades ali para escoar a sua produção. E no momento em que grandes empresas ali imperialistas passam a ter problema para escoar a sua produção, porque produziram além do que conseguem vender, isso são sintomas ali de uma crise de superprodução que é sempre um problema ali para essas potências imperialistas, para a economia imperialista no geral. Então, nesse cenário de crise, tem aí também esses acionistas pressionar aqui a política brasileira, a economia brasileira, esses órgãos como o Banco Central, o próprio Boletim Focus, é um boletim, uma equipe do Banco Central
que faz entrevistas de opinião especificamente no chamado mercado, e a gente sabe quem é o mercado, o peso que os imperialistas têm nisso, e aí eles colocam a necessidade de aumentar a taxa de juros, tudo isso para aprofundar aí o saqueio, o roubo das nações oprimidas como o Brasil, para tentar contornar os efeitos dessa crise, Ana. Exatamente. E o que chama atenção, Henrico, é que tanto o nosso governo e também seus demais órgãos, eles acatam a isso, eles atendem ao chamado do imperialismo yankee. E nisso é lamentável o papel do próprio Banco Central do Brasil de simplesmente aceitar e se guiar pelos mandos e desmandos do imperialismo yankee. E isso fica bem expresso no quanto que a economia do Brasil é subjugada pelos Estados Unidos quando o Banco Central ele guia suas escolhas pela inflação dos juros inflação e juros nos Estados Unidos. Isso não significa uma independência econômica, muito menos uma independência política. E é injustificável até mesmo para esses ditos Chicago Boys do Banco Central que eles façam tal coisa. Eles falam de descontrole nas contas públicas, mas no mês passado, graças às medidas pró-mercado de Haddad, a arrecadação subiu. E, a Haddad sempre fala superávit primário, atingiu superávit primário, arrecadar e etc e tal, tá aí, ó. E a questão é que o governo tem acatado as imposições do mercado, mas não é do nosso mercado não, é do mercado estrangeiro, principalmente yankee. E manteve o arcabouço fiscal, fez uma taxação das offshores para inglês ver, mas os imperialistas querem muito mais. Então, eles estão numa crise profunda, eles precisam atingir o lucro máximo e por isso eles falam por meio dos seus agentes aí dentro do Banco Central, na Focus, que é preciso aumentar a taxa de juros e por aí vai a mesma história que a gente sabe muito bem aqui no nosso país. E por fim, a gente vê ainda como é nefasta e pró-classes dominantes a política econômica do Banco Central aqui do nosso país. Eles falam que é preciso aumentar os juros por conta das enchentes, porque isso pode reduzir o PIB nacional, impactar economicamente o país e aí a nossa economia decresce. Mas e os afetados? Como você bem colocou, desde os pequenos produtores, dos pequenos camponeses, até as famílias atingidas, até os profissionais liberais. Enfim, o que essa gente vai ter? Essas pessoas que certamente vão atrás de crédito para reconstruir as suas vidas. Eles colocam os juros lá em cima, vai gerar o endividamento dessas massas de trabalhadores ainda maior. E aí não adianta vir com um plano Desenrola Brasil, não adianta vir depois falando que vai liberar mais crédito para essas famílias, se elas vão continuar se endividando cada vez mais. Então é uma perversidade sem fim. Além disso, pessoal, essas pessoas vão ter que arcar com esses juros elevadíssimos. Se a gente pensa que a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai sair de graça, que essa reconstrução do Rio Grande do Sul vai trazer benefícios para a população do Rio Grande do Sul, vamos lembrar que vai passar todo um processo de licitação que vai beneficiar empreiteiras, que a gente sabe muito bem, como é o caso de políticos com empreiteiras no nosso país. Vão beneficiar empresas que vão atender aos interesses também desses políticos. E isso coloca mais na ordem do dia a necessidade do governo federal de colocar um auxílio emergencial, planos de reconstrução econômica para os pequenos camponeses, indígenas, quilombolas, moradores das periferias que foram afetados, porque essa galera, essas pessoas não vão ter condições concretas, palpáveis, de reconstruir as suas vidas com míseros R$5.100, que a gente sabe muito bem que vai ser dado e vai ser cobrado no futuro com um triplo do preço. E é claro, a gente não pode exigir que o governo faça isso de boa vontade, nem esperar que o governo faça isso de boa vontade. É necessário que o povo exija, e exija com muita firmeza, sem dar um passo atrás. É um direito. É um direito, assim como é um direito que haja prevenção às enchentes, às catástrofes, é um direito que agora, o mínimo, que seja feito por todas as instâncias de governo, do federal ao municipal, ao estadual,
faça o básico e o básico bem, na verdade, faça o máximo que puder pela população do Rio Grande do Sul nesse momento e por toda a população brasileira como um todo. E agora a gente passa a nossa quarta e última matéria, que é sobre a Lava Jato. No dia de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retomou o julgamento do recurso que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A votação está ocorrendo neste momento e deverá ser finalizada ainda hoje, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. O julgamento parte de recursos abertos pelo PT, Partido de Luiz Inácio, e PL, de Jair Bolsonaro, contra a absolvição do senador votada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ambos acusam Moro de abuso de poder econômico, por ter iniciado uma campanha como pré-candidato a presidente da República antes de se tornar de fato candidato a senador pelo estado do Paraná. De acordo com dados públicos, em sua pré-campanha ele declarou o valor de R$ 5.100.000, quando o limite era de R$ 4.400.000. A campanha de Moro custou mais recursos do que metade das campanhas do Senado. O senador também é acusado de ter cometido caixa 2. O julgamento do recurso contra a absolvição do ex-juiz ocorre ao mesmo tempo em que o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, teve a sua pena extinta por decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Dirceu estava condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no contexto da Operação Lava Jato encabeçada por Moro. O placar da votação foi de 3 votos contra 2 e foi fundamentada pela prescrição da pena, ou seja, já se passou o prazo limite para que Dirceu seja punido neste caso. Sua pena era de 8 anos, 10 meses e 28 dias. Votaram pela extinção da pena os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Já pela manutenção da pena, votaram o relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Certo. Então, bom, a gente tem esse conjunto de fatores. Então, perdão, a gente teve aqui um atrasinho na hora da comunicação, mas a gente tem então esse conjunto aqui de fatores envolvendo mais uma vez o Sérgio Moro e envolvendo também uma outra figura aí da Lava Jato, que é o Zé Dirceu. O que a gente extrai disso tudo a princípio é que a Operação Lava Jato sofreu uma derrota no dia de hoje no STF. O José Dirceu, que é um líder do PT histórico, aí, ele foi beneficiado pela votação ali do STF que acabou em 3-2, e o argumento era de que os supostos crimes ali foram prescritos. Mas, de qualquer jeito, o entendimento é de que Dirceu não mais cometeu crimes, o que invalida o argumento ali da Lava Jato e prejudica a própria Lava Jato, ainda mais nesse cenário que o Sérgio Moro também está comprometido, e o Sérgio Moro, aquela figura máxima da Lava Jato, que lá atrás encampou toda aquela operação. No TSE, o Sérgio Moro é ali uma vidraça exposta às pedras, não tem a decisão ainda se ele será ou não cassado, mas tudo está indicando ali uma piora contínua e gradual do seu quadro. A imagem daquele super Moro, aquele cara, o herói nacional que salvou o país da corrupção, já ruiu, isso não existe mais. E nesse cenário ali, ainda de debate se ele será ou não cassado, a gente repete, a tendência é uma piora do quadro dele. A gente viu em Curitiba ali os sucessores do Moro, os aprendizes do Moro, se a gente quiser colocar, sendo afastados por conduta ilegal. Aquela Hardt também num cenário ruim ali de julgamento. Então a tendência é que o Sérgio Moro vá se aprofundando e se afundando melhor na lama, e com ele, é claro, arraste todo o legado da Lava Jato, né? É o suposto legado, né, Henrique? Exatamente. E não tem figura melhor para expressar a crise do sistema político que a gente vive que não o próprio Sérgio Moro, pessoal. A vinculação de um ex-juiz ligado à disputa política nacional é um sinal de que as coisas vão bem? É obviamente que não. Isso mostra aí, na verdade, o tipo de sistema político que a gente tem. Vale relembrar aqui o contexto do início da Operação Lava Jato. Muitos protestos, os protestos de 2013, crise política no governo federal, denúncias de corrupção, dia sim e outro também, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que foram marcadas por grandes protestos
praticamente diários, cotidianos, enquanto o povo estava sofrendo com operações policiais violentíssimas e remoções, tudo padrão FIFA. Então a gente vê aí qual era o caldo e o contexto do início da Operação Lava Jato. Ainda nesse sentido, o regime político brasileiro, desde então, não superou o significado do que foram, na verdade, as jornadas de junho de 2013 que se arrastaram aí até o início e meados de 2014. O Sérgio Moro, pessoal, foi um dos que tentaram conduzir a insatisfação popular, capitanear aí catalisar essa insatisfação popular, canalizá-la para uma saída reacionária. Ele tentou resgatar a credibilidade no judiciário, tentou resgatar a credibilidade no governo federal, participou do governo Bolsonaro como ministro da Justiça, isso a gente não pode esquecer, e ele tentou resgatar a credibilidade no processo eleitoral, nas eleições. E após 10 anos, muitos têm questionado os seus méritos, e questionado com razão. Né? E muitos do que antes o apoiavam, não somente os seus críticos de sempre, agora também se questionam. Então é muito importante ver, dentro desse quadro, quem é a figura de Sérgio Moro e como ele expressa também como a situação política, o sistema político que a gente vive, ele não vai nada bem. Exatamente, Ana. E o pior disso tudo é que, mesmo nesse cenário, o Sérgio Moro pode ainda não ser descartado completamente pelas classes dominantes, assim como a própria pauta da Lava Jato, ou então se disfarce de anticorrupção que se faz, que de anticorrupção não tem nada, vídeo próprio Sérgio Moro, não será descartado também completamente. A gente tem o Sérgio Moro, ele pode estar entranhado agora numa situação ruim, mas pode, depois, daqui a alguns anos, retornar. Afinal, ele foi um agente importante para as classes dominantes, foi um agente importante para o imperialismo norte-americano, é uma pessoa reconhecida pelo FBI. Quando ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos, agentes do FBI agradeceram pessoalmente ele, então ele é uma figura de peso, e a gente já viu figuras da política nacional parecerem que estavam num ponto de não retorno e retornarem. O próprio presidente Luiz Inácio, ali quando foi preso, etc e tal, voltou. O próprio Alckmin, uma figura que estava um pouco apagada ali na vida pública nacional, retornou como vice-presidente e pode crescer ainda nos próximos anos. Então, está num momento mais sensível, ali é pior, não significa que essa pessoa está completamente descartada ali da política nacional. E teve também, é claro, também esse guarda-chuva mais amplo ali da anticorrupção, que é a Operação Lava Jato se insere. A Operação Lava Jato chegou ao fim, mas a pauta da anticorrupção para tudo, menos combater a corrupção, segue sendo relevante ali para a extrema-direita, então não está descartado que novas operações a partir do judiciário sejam feitas, aí, sejam realizadas. A gente tem o imperialismo norte-americano também muito interessado nisso. O FBI chamou juízes para realizar treinamentos nos Estados Unidos na época ali da Lava Jato. No último ano, veio à tona que os Estados Unidos estão preparando uma operação muito similar à Lava Jato no Paraguai. Depois da Lava Jato, a inteligência norte-americana, a própria FBI, criou um escritório em Miami só para operações anticorrupção na América Latina. Então essa é uma cartada firme aí dos Estados Unidos para intervir na política nacional dos países subjugados e para tentar contornar situações que não são agradáveis para eles, como foram as grandes jornadas de junho de 2013, como você bem colocou. E, na época da Lava Jato, o próprio alto comando das Forças Armadas foi a favor ali também da operação. Destaque ao ex-comandante Eduardo Vilas Boas, que na época era comandante, e apoiou ali com todas as letras a Operação Lava Jato. Nos primeiros reveses da vida política do Sérgio Moro, ele exaltou o Sérgio Moro como uma pessoa que deveria ser protegida por tudo que ele fez, fora vários políticos reacionários ali que foram eleitos na onda anticorrupção. Então, a gente está vendo aqui esse cenário de piora, tanto individual do Sérgio Moro quanto da Lava Jato, mas isso não significa que essa pauta e essa figura estejam sepultadas aí na vida política nacional, Ana. Exatamente. Só lembrar, fazer um breve adendo ao que você colocou, de que a Lava Jato ela foi um experimento aí, muito bem acompanhado e acompanhado de perto pelo imperialismo yankee de
como tentar solucionar a crise no nosso quintal aqui para que ela não extrapole. E fracassou, né? Não conseguiram. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa a propósito de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de comentarem aqui no vídeo, de se inscreverem e enviarem o link do programa de hoje, ainda que tenha acontecido de maneira gravada, para os seus familiares, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, todas as suas redes sociais, pois dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer, os nossos conteúdos também serem vistos e visualizados por mais pessoas. E é isso. A gente se encontra amanhã e até breve. Até.